E aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Wilson. Vou contribuir aqui no canal do Carlos com alguns vídeos aí, alguns conteúdos mais para a parte do JavaScript e TypeScript. Vim trazer para vocês aqui um framework, né, para JavaScript, né, framework que roda em Node, né, que é o Nest, que ele é bem famoso aí, ele é muito usado por muitas empresas e tal. E aí eu vou trazer aqui para vocês um CRUD básico de usuários, né? Alguns endpoints aí, mais para poder explicar como que a estrutura do Nest funciona, como que ele faz as coisas que ele faz. Então, basicamente é isso. Primeiramente, né, é bom a gente saber que o Nest ele roda em cima do Express e ele facilita muito a vida do desenvolvedor. Ele faz muitas coisas que... ele poupa código, na verdade, né? E aí tem um lado bom e o lado ruim disso, né? O lado bom é que você ganha em tempo, né? E o lado ruim é que ele pode te engessar, às vezes. Mas na maioria dos casos de uso, você não vai encontrar nenhum problema. Então, vamos começar aqui. Entrando aqui no site do nestjs.com, se clicando em documentação aqui, vai ter aqui introdução, ele vai explicar certinho o que ele é, como que instala. Você tem que ter o Node já instalado na sua máquina, né? Basicamente é a base, né, para tudo. É bem tranquilo de instalar, é só você acessar o site aqui e aí você baixa. Como eu estou aqui no Linux, ele vai me mostrar a versão para Linux, mas se você tiver no Windows, é só baixar e instalar, é bem tranquilo. Beleza. Aí você vai rodar esse comando aqui no seu terminal. Eu não vou rodar porque eu já tenho, tá? Vamos partir daqui, né? Suponhamos que você já tenha. Se você não tiver, deixa um comentário aí que o pessoal ajuda vocês. Beleza? Vamos lá. Vou pegar o meu terminal aqui. Já estou na pasta de aulas do YouTube que eu criei aqui, para a gente poder acessar. Vamos lá. Eu vou dar um Nest V aqui, que ele vai dar a versão do Nest que eu tenho instalado na minha máquina, né? Eu tô com a 9.1.5. E beleza. Para a gente poder criar um projeto novo, que na documentação já está falando, ó, Nest New e o nome do projeto, né? Então eu vou dar um Nest New, vou colocar aqui User CRUD, certo? E aí o que ele vai fazer aqui? Ele vai criar toda a estrutura de pastas para você, né? Ele já traz essa opinião que é similar ao Angular, então quem já mexeu com Angular vai ter uma facilidade aí. E aí ele pergunta, né, qual gerenciador de pacote você vai usar. Eu vou usar Yarn, preferência, né? E aí ele vai instalar aqui. Então, vamos aguardar um pouquinho que ele vai baixar os pacotes e instalar pra gente. Enquanto isso eu vou falar das outras coisas que a gente vai usar aqui. A gente vai usar para conexão com o banco de dados o TypeORM, que é bem famoso até, tá? Eu recomendo você dar uma olhada em TypeORM, conhecer mais de uma ORM, tá? E a gente vai usar o banco Postgres, tá? E aí a gente vai criar o banco via Docker Compose, né? A gente vai criar um arquivinho YAML para poder subir o nosso banco no Docker. E aí a gente vai partir também que você já tem que ter o Docker instalado aí na sua máquina. Se você não souber instalar, se você não tiver, só entrar no site pela documentação você consegue instalar, é bem tranquilo também. E qualquer coisa você deixa um comentário aí que o pessoal te ajuda. Então tá, aqui ele já instalou, e aí ele fala, ó, para eu dar um cd user, né? E eu dar um start, que é para ele startar já o server, porque ele já instalou todos os pacotes, né? Então a gente vai entrar aqui, ó, na pasta. Aqui já estou dentro da pasta e eu vou abrir o meu VS Code para a gente dar uma olhada nos arquivos. Então tá, aqui ele traz essa pasta source, né, onde tá tudo do projeto tá aqui, né, tudo de importância, de regra de negócio e tal. E traz essa pasta teste aqui a gente não vai escrever teste, então já vou deletá-la. Beleza, aqui no main é onde ele realmente starta a aplicação Nest, né, ele starta. E aqui ele dá um app listen na porta que o servidor vai instalar, vai startar, na verdade. Beleza. Aí tá. A gente vai, depois eu vou explicar cada função desses arquivos aqui, mas por enquanto a gente só vai dar uma limpada nisso aqui. A gente não vai precisar disso e não vai precisar disso também, porque a gente vai criar outros módulos aqui.
Aí, como a gente deletou lá, vou ter que deletar eles daqui também. Beleza, vou salvar aqui, ó. Aqui se eu startar, eu acho que ele já vai funcionar, ó. Yarn start. Só que não tem nada, né? Então, beleza. Ele startou, você vê que aqui ele não carregou nada porque ele não tem nenhum endpoint já definido. Aí, ó, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um nest aqui, ó. Ele vai te dar todas as opções que você tem de para poder usar, né, via CLI. Aí aqui você consegue fazer muita coisa. Você consegue gerar um CRUD aqui já meio pronto. É só você escrever a regra de negócio e é isso que a gente vai fazer, porque vai poupar tempo pra gente, né? Então vem aqui, ó, nest, né, G, que eu quero gerar, né, generate, que seria esse cara aqui, ó. E aí eu quero gerar um resource, que é um CRUD, né, completo. Então vem aqui, ó, res, né, porque aqui o alias dele é res, então nest G, que é esse cara aqui, generate, e res, que é resource. E eu vou criar aqui users, né, que ele vai criar toda a estrutura, vai criar um CRUD de usuário para mim ali, pronto. E aí ele vai perguntar para que é. Eu vou escolher REST API, porque é isso que a gente vai fazer aqui, uma API REST. Vou dar um enter aqui, aí ele pergunta se você quer que ele gere para você os entry points. Eu vou querer. E ele criou todas essas partes aqui para mim, ó. E ele já está instalando alguns pacotes. Se a gente vier aqui no nosso VS Code, já vai estar aqui, ó. Olha lá, users. Já tem aqui DTO, né? Já tem aqui entidade, tá tudo vazio, né? Claro. DTO também vazio, o update só estende o DTO. Aí a gente tem o arquivo de teste, que eu vou deletar. De teste também. Aí tem aqui, ó, serviço. O módulo, né? Que é onde é quem vai gerenciar tudo para integrar aqui, certo? Que inclusive já tá aqui, users módulo, que é esse cara aqui, ó. Ele exporta a classe users module para ser carregada, né, para ser importada aqui no app module, que esse app module está sendo iniciado aqui, certo? Então, tudo que a gente gerar de módulo, né, no caso, por exemplo, as entidades, né, aqui a gente vai ter uma entidade de usuário, então criar, deletar, update, tudo vai ser, né, a gente vai lidar aqui dentro dessa pasta. E tudo a gente vai colocar aqui, né, as dependências, né, do nosso módulo, e aqui a gente vai colocar também para o app, né, para que seja carregado dentro da aplicação quando startar o servidor. Beleza. Vamos ver aqui se ele já terminou aqui. Beleza, tudo certo. Agora a gente vai criar o arquivo YAML pro Docker, né? O Docker subir o nosso container com o Postgres e com o adminer. Esse é bem tranquilo, tá? Depois que você tem o Docker instalado já, fica bem tranquilo. Você vai, dentro da raiz do projeto, você vai criar um arquivo chamado docker compose.yml, né? YAML, que é a linguagem do arquivo. Aí, ó, eu tenho esse código aqui, eu vou deixar nos comentários aqui, mas basicamente ele vai subir para mim, né, um Postgres na porta tal. O nome do container vai ser PGSQL, ele vai restartar sempre, né? Aqui vai ser usuário e senha para eu poder acessar depois, e aqui ele vai puxar a imagem do adminer na porta 8080. Beleza? Aí é só salvar esse arquivo aqui, ó. Se eu vier no terminal aqui, ó, abrir um novo terminal e eu der um docker compose up, subir o container aqui, agora a gente vai testar. Aqui tava dando um errinho aqui. Deixa eu pgsql, pguser, pgpassword. Pronto. Aqui tá tudo certo, não tem uma base de dados aqui ainda. Eu vou criar uma aqui para poupar nosso serviço. Vou botar nest.js. Vou dar um salvar, ele criou a pasta. A gente voltar aqui. Aqui ele já criou a base de dados nest.js. Aí a gente vai conectar com o TypeORM nessa pasta aqui agora, beleza? Vamos lá, deixa eu abrir minha colinha aqui. Bom, agora que a gente já tem o banco, a gente vai criar um módulo que vai ser o módulo database.
Então a gente vai vir aqui, ó, nest g módulo database. Ele vai criar um módulo, né, aqui, ó, que vai ser o database, que vai ser onde a gente vai configurar o nosso banco de dados. Beleza. Vamos lá, nosso code. Database, ele criou o módulo vazio aqui, beleza? Dentro do database a gente vai criar uma pasta chamada config, que vai ficar, como vão ficar as configurações, né, do database em si, né? E a gente vai colocar aqui, ó, database. Esse aqui é do jeito que tá na documentação do TypeORM, tá? Aí, ó, se a gente vier aqui, ó, TypeORM, getting started. Vamos abaixar aqui, ó. Aqui ele mostra como que funciona, né? Como que você lida com as entidades. E aqui como você instala o driver de database. A gente vai precisar do Postgres. Então a gente precisa aqui, ó, npm install pg. Só que a gente está usando yarn. Então a gente vai ter que vir aqui, ó. Primeiro aqui, yarn add pg. E a gente vai precisar do TypeORM também, porque ele está aqui, ó. Olha lá. Aí a gente vai TypeORM, dá um add, ele já vai instalar pra gente. Beleza, aí a gente tem que instalar os types do Node também, que é o número 3 ali. Fechou, já instalou aqui, a gente vai dar um yarn add -d, que é uma dependência de desenvolvimento, tá? Aí types node. Beleza. Vamos ver. Qualquer coisa, se ele der algum probleminha, a gente vai e debuga. Aí beleza, a gente tá com o nosso arquivo pronto, só que a gente vai precisar da entidade pronta do TypeORM para poder, né, startar a nossa database. Então a gente vem aqui users, entities, user entity. Aí aqui a gente vai precisar setar a entidade do usuário, né? Então tá. Aí a gente tem que setar de acordo com o TypeORM, ó. Aí a gente vai dar esse decorator aqui, entity, e a gente vai ter que exportar, né, a classe user, que ela vai estender a entidade base do TypeORM, tá? Aí beleza, ó. Aqui a gente tem o ID primário, né, que vai ser gerado automaticamente, né, que vai ser um number. Aqui o Git Copilot completou aqui para mim, eu vou desabilitar ele porque eu preciso que isso aqui seja um UUID. UUID tem que ser string. Beleza. Então, essa vai ser a coluna primária, né? Aí aqui vai ter uma coluna nome, uma coluna e-mail, uma coluna password. Aqui dentro dessa função, desse decorator aqui, a gente pode passar um objeto com várias coisas, olha lá. Default, comment, enum, etc. Aqui a gente vai colocar nullable false, né? Porque eu não quero que seja nulo. O tipo, a gente vai passar aqui que tipo que ele recebe, olha lá. A gente precisa de um varchar aqui, ó. Entre varchar, né? E aí o tamanho a gente quer que seja de no máximo 200, beleza? Aí a gente vai passar isso aqui para outra coluna aqui também. Na verdade isso aqui é muito, né? Mas como é só um exemplo aqui, não tem problema. Aí a senha a gente só não quer que seja nulo, né? Então a gente passa um objeto aqui que não pode ser nulo. Pronto, nossa entidade está pronta. A gente pode ir lá no nosso database, né? Config no provider. A gente vai fazer o que? A gente vai importar a nossa entity, porque é baseado na nossa entidade que o TypeORM vai criar. Ah tá, beleza. Aí a gente ele vai se basear na nossa entidade, ou seja, ele vai vir aqui e ele vai ler aqui, opa, preciso de uma coluna nome, uma e-mail, uma senha. Aí ele vai vir aqui no nosso banco e vai criar pra gente, ó. Se você vir aqui, ó, Nest.js não tem nada. Quando a gente subir o TypeORM configurado, ele já vai aparecer pra gente. Beleza? Então vamos voltar lá no nosso provider. Aí a gente precisa importar um carinha chamado data source, que é do TypeORM, que nada mais é que
a fonte de dados, né? E aí a gente vai exportar, né, esse database provider, né? Tem que ser em maiúsculo, porque são vários, podem ser vários, né? E aqui vai ter um objeto. Eu vou pegar aqui, para não ficar digitando código. Aqui. Vou pegar logo esse objeto aqui, para não ter erro, tá? Tá, aí a gente tem que prover aqui o nosso database, né? É aqui que ele vai fazer a conexão, né? Que você vai passar o nome do banco, senha, porta, endereço e etc. E aqui você vai passar as entidades, né? Que o seu banco vai trabalhar. Beleza? Esse synchronize, se ele tiver setado como true aqui, toda vez que a aplicação rodar, ele vai meio que checar, né? Vai recriar todas as colunas do banco. Então isso aqui não pode rolar em produção. Mas beleza. Beleza, a gente criou aqui o nosso data source, né? E aí a gente vai precisar agora passar dentro do módulo o nosso provider, né, de database aqui, ó. Porque como é uma aplicação modularizada, a gente passa nesse módulo e esse módulo a gente passa dentro do app module. E aí tudo funciona, né? Aqui então a gente tem que passar o provider, né? O nosso database provider. Então a gente escreve aqui, ó, data autocomplete vai ajudar a gente, ó. Ele importa o database provider, né? E aí, como ele é um provider, né? A gente vem aqui, ó, embaixo dentro desse decorator, na verdade, eles têm as opções, ó, importar, tal. E aí você vem aqui em providers, né? E aí você vai dar o spread aqui no nosso database providers. Beleza? Aí arrumando aqui certinho. E aqui ele vai exportar o database providers também. Copiar e colar aqui. Fechou. Com essa configuração aqui, o nosso banco já tem que funcionar. A gente vai lá no app module agora, só para poder importar o database module, né, que já está aqui inclusive, né, como a gente fez via CLI, ele já está funcionando. Vamos olhar aqui nossa aplicação, dar um start nela. Vamos ver se ele cria lá as colunas no banco de dados. Pode ver que ele carregou, né, várias coisas aqui, ele carregou as dependências do nosso banco de dados. Vamos olhar aqui agora se ele já criou uma tabela. Olha lá, ele criou a tabela user, que tem o campo nome, e-mail e password, beleza? Então aqui a gente já tem um banco vinculado com a nossa aplicação. Agora aqui fica mais tranquilo. Se a gente der uma olhada aqui, ó, a gente colocou nome, e-mail e senha, né? Então é só isso que a gente precisa pegar do usuário. E é para isso que serve o DTO, que é objeto de transferência de dados, a tradução. Vai ser basicamente o input, né? O que o usuário vai precisar digitar, né? O que é a nossa requisição, o que é a nossa rota vai receber. Então no caso ali a gente precisa de name, né? Name que tem que ser uma string, a gente precisa de e-mail que tem que ser string também, e a gente precisa de um password que tem que ser uma string também, certo? Fechou, a gente já tem a nossa DTO, e essa DTO, a update já é um tipo parcial do create, então a gente não precisa preencher, a nossa entidade já existe, já funciona, beleza. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir aqui no nosso service e ver, né, o que está lidando com cada coisa. Você vê que o Nest já gerou para a gente aqui algumas função de criar, função de encontrar todos, encontrar um, update e remove, né? Que são basicamente o que um CRUD precisa, né? E aqui no controller vai ser aonde os endpoints serão definidos, né? Por exemplo, a gente tem aqui dentro desse decorator controller fica o users, né? Seria que aqui fosse como se aqui fosse o link, né, da aplicação. E aí se você der um post no users, né, no caso localhost barra 3000, né, barra users, né, se você der um post, você vai executar essa função aqui, ó. Se você der um get em users, você vai executar essa aqui, entendeu? Se você der um get passando o ID, né, na requisição, você vai executar essa aqui, certo?
E assim sucessivamente. Se você der um patch no ID, você vai executar essa. Se você der um delete no ID, você vai executar essa. É assim que o Nest funciona. E aqui no service, né, cada um vai fazer uma coisa, né? No caso, isso aqui não vai retornar nada, vai retornar essa string aqui, na verdade, né? E aí você que tem que colocar a sua regra de negócio aqui, né? A sua lógica, né? Para poder funcionar. Beleza. Mas o que, que a gente faz para quando eu der um post lá no barra users, como que eu faço para poder tudo que eu passei na requisição entrar aqui no meu banco de dados? Então, basicamente, primeiro você tem que injetar a dependência do banco de dados aqui dentro do service, né? O Nest tem esse esquema de injeção de dependência. Tá? Então, aqui dentro da pasta de usuários, a gente vai criar um arquivo chamado user.provider. providers.ts. E aqui a gente vai importar o data source, né, do type RM, que a gente vai meio que criar um data source aqui dentro, só que usando aquele lá já existente. Aí a gente vai exportar, né, uma const chamada user providers, que vai ser o provider de user, e esse cara vai prover aquele que a gente digitou lá. Então provide, né, user repository, aqui o autocomplete ajudou a gente, né? E aí você vai dar um use factory. Aí eu vou copiar aqui da documentação, que é mais fácil. E esse user aqui é importado da entidade. E aí você tem que dar um inject no data source. Pronto. E esse cara aqui, ele tem que ser importado dentro do módulo aqui, ó. Aqui, dá um spread nele. Aí vamos importar. Pronto. Teoricamente agora tem tudo funcionar. Beleza, funcionou, né? User providers, né? Que estende o nosso database provider, né? Que dentro do user provider ele conecta, né? Lá com o data source, né? E ele só adiciona o user dentro do repository. Injeta via constructor aqui. E é o que eu vou fazer agora, inclusive. Então você dá um constructor, aí você abre e fecha parênteses. Eu já gosto de abrir e fechar aqui as chaves também para não ter nenhum probleminha. Dou enter. Aí aqui a gente tem que inserir esse cara aqui, né? Na verdade não é esse, é um inject. Eu vou ter que importá-lo. Inject aqui de Nest Como, que ele vai, né, injetar aquele cara que eu passei lá, né? Que é esse cara aqui, ó. Cadê ele? Você tem que passar o inject para ele injetar. E aqui você passa o nome, né? No caso aqui eu vou colocar user repository, né? Que é o repositório de usuários, né? E aqui eu vou setar ele como privado. E eu vou colocar user repository, que vai ser, né, um repositório de type ORM, que vai receber a entidade user de type ORM, de entity, né? Que é de type ORM também. Aí beleza, ó. Ele já está dentro dessa classe aqui, ó. Se eu vier aqui, ó, e... Se eu vier não, eu já vou fazer isso aqui, ó. Eu venho aqui, eu vou tirar esse return aqui. E aqui eu vou colocar o que? Eu vou setar o usuário, né? Fonts user, new user, que vai ser o que? New user, que é o novo usuário da entidade. Beleza? Aí, ó, eu quero passar o que o cara passou na rota, vai estar tudo dentro desse cara aqui. Se eu vier aqui, ó, e der um create user DTO, vão estar as opções aqui, certo? E se o código chegou até aqui, quer dizer que nosso controller já validou que está tudo certo. Então não tem nenhum problema a gente depender desse create user DTO e-mail aqui, entendeu? Então beleza, o nosso usuário, o que ele vai ter? Ele vai ter um ID, né, que vai ser gerado pelo TypeORM, então a gente não precisa se preocupar com isso.
E aí então aqui a gente só passa o nome, né? User.name, né? Aí vai ser o que? Vai ser create user DTO, não é você, create user DTO ponto email, certo? E a user.password igual create user DTO ponto password, beleza? Fechou, a gente já passou, né? Todas as informações que a gente tinha que passar. E agora a gente tem que salvar no banco, né, essas informações. Então a gente vem aqui, a gente tem que dar um await aqui. Só que para dar um await ali, a função tem que ser assíncrona, né? A função tem que ser assíncrona para você esperar alguma coisa, né? Então no caso a gente vai esperar. E se a gente der um this, a gente vai ter o user repository aqui, ó, que é esse cara que a gente injetou aqui nesse constructor, certo? Então a gente vem aqui, ó, this, né, user repository, a gente dá um save, cadê o save? Save, e a gente passa esse cara aqui, ó, que a gente acabou de construir ele, certo? Isso aqui já tem que criar um usuário no nosso banco. Então a gente vai testar agora aqui, eu tenho um postman aqui, já tenho aqui criado, né, uma aula Nest com um post no create users, né, e eu já tenho aqui as informações. Agora vamos ver se a aplicação está rodando aqui, está rodando bonitinho. Vamos dar um post aqui, vamos ver o que ele retorna. Retornou 200, ok. Created, esse return, cadê? Vamos parar e startar de novo. Nosso controller, ele não está. Deixa eu salvar aqui. Que deu repositories, a provider. A gente tem que passar o modo de database aqui no users também, que eu não fiz, por isso que ele está dando esse erro aqui. Esse erro você vai encontrar muito no Nest, que o Nest não conseguiu resolver alguma dependência. Então foi até legal que ele acontecesse aqui para a gente poder resolver. Então tá. A gente vem aqui em users módulo, porque como a gente vai usar o banco, né? A gente vai usar o banco de dados aqui, então o banco de dados ele tem que ser importado aqui para dentro. Então a gente tem que usar aqui o imports, né? Aqui a gente passa o database module. Dá uma vírgula aqui. Vamos ver se ele vai parar. E deu errinho de novo. Aí agora a gente vai ter que criar um provider, né? Para ser aquele user repository que a gente passou aqui, ó. Aqui, ó. Beleza? Vamos ver no controller aqui, porque ele está retornando uma coisa que eu não queria que ele retornasse. Meu controller só retorna o create, meu service, meu create, ele não retorna nada, ele só... Beleza. E esse aqui é um controller, é um post create. Então, vamos lá no nosso postman de novo, né? Não, 201 created. Agora a gente vem aqui no nosso banco de dados. Deixa eu voltar aqui. Olha lá, já tem dados aqui. Total de dados. Tabela users. Seleção de dados. Já tem aqui o ID, né, o nome, e-mail e senha. Só que se você der uma olhada aqui, que tá errado aqui. Salvar senha em plain text no banco de dados não é muito legal, não é uma boa prática, né? Então a gente vai ter que usar uma biblioteca para poder criar um hash dessa senha e salvar de forma mais segura, né? Aí a gente não passa o password direto aqui, a gente vai passar o hash, beleza? Então tem uma biblioteca chamada bcrypt, que ela é bem famosa até, então yarn add bcrypt. Eu acho que tem que instalar os types dela também.
guardar e instalar aí. Vou lá em -d @types. Aí o nome dele. Beleza. Aí beleza, aqui mesmo ó, a gente vai dar um import. Então, copiar a documentação aqui. Eu vou importar tudo como bcrypt de bcrypt, certo? E aí o que a gente vai fazer? A gente tem uma funçãozinha aqui, ó. A gente precisa criptografar não, né? Criar um hash desse cara aqui, ó. Certo? Então o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma variável chamada hashPass, que seria a senha, né? O hash da senha. E aí eu vou chamar ele bcrypt. E aí ele tem uma função hashSync que ele faz de forma assíncrona, ou seja, vai esperar isso aqui ter alguma coisa para poder ser passado em outro lugar, né? Isso traz mais segurança, né, para o código. E aí o que eu vou passar aqui? Eu vou passar o dto.password, né, que eu quero que ele crie o hash disso aqui. E aí você tem que passar um que eles chamam de salt rounds, que é um número, né? Que é o número de vezes que ele vai criar esse hash aí, né? Ele vai embaralhar, né, no caso. E aí beleza, ó, aqui tá pronto. Ao invés de passar o create user DTO aqui, password, eu passo o hashPass, beleza? E aí quando ele salvar, ele já vai salvar o hash da senha no banco de dados. O servidor tá rodando aqui, beleza? Não deu nenhum erro. Eu vou criar aqui o mesmo usuário, a gente não colocou nenhuma validação, mas a gente vai colocar nas próximas aulas. Se eu der um send aqui, ele já vai criar a senha criptografada lá para mim, né? Criptografada não, o hash da senha, né? Vou startar ele de novo aqui para dar uma olhada. Faltava reiniciar o servidor para ele poder funcionar. Mas você pode ver que ele está criptografando assim aqui. Então isso aqui tá belezinha. Então é isso, nosso primeiro endpoint já está funcionando, né? Pelo menos uma função dele, né? Que é a função de criar um usuário, que a gente dá um post, né? na nossa rota users, e ele vai criar um usuário com a senha criptografada, né? Aqui, ó, com a senha embaralhada aqui, beleza? Então, nos nossos próximos encontros eu vou criar o resto das funções aqui, né? Que vai ser retornar todos os usuários, né? Retornar um usuário único e dar update e remover um usuário. Beleza? Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa um comentário aí. Se você não gostou também, o que a gente pode melhorar. Beleza? Qualquer coisa, a gente tá aí. Valeu, até mais.